É isso aí, mais uma Hora do Nato. Estamos chegando aqui hoje com dois convidados sensacionais. Se inscreva no canal, curta e compartilha no Instagram, @Hora do Nato, para continuar grandes histórias inspiradoras como já vem acontecendo aqui. Já agradecendo os nossos patrocinadores, que você encontra na descrição do vídeo e também aqui em cima. Hoje não é diferente, recebendo dois convidados sensacionais, Thiago Pontes, que é policial militar e também instrutor de tiros. Boa noite, Thiago. Boa noite, é um prazer estar aqui, prazer dividir a mesa com o Dr. Marcos e um prazer estar na Hora do Nato aqui com você. Maravilha. E também, Dr. Marcos Duarte, delegado da Polícia Civil e também instrutor de tiro, não é isso? Isso. Justamente com o Thiago, provando que a união da Polícia Militar e Civil sempre gera bons frutos. Sensacional. Hoje vamos falar muito de segurança pública hoje aqui também, desses treinamentos e de projetos fantásticos que já vem acontecendo aí, não é isso? Sim. Mas antes disso, toda a galera que vem aqui, a gente busca conhecer um pouco mais da essência, da história, até chegar nesse momento de vocês, né? Da área profissional, porque com certeza tem uma trajetória de conquistas, de estudos, de dedicação, para poder alcançar esse momento, né? O Thiago, sei que jogou bola, era goleiro, Isso. desde a época da escola, um bom goleiro, melhor que o do São Paulo, por exemplo. Eu sou um apaixonado pelo futebol, né? Eu lembro que eu abandonei a posição de goleiro já tem um tempo. Quando eu entrei pra polícia eu abandonei, mas sempre fui um amante da várzea. E até hoje eu jogo. Mas pelo Jardim Luso, né? Até mandar um abraço pro pessoal lá do Jardim Luso, que é o time que eu defendo há pelo menos 20 anos ou mais. Sempre defendendo a mesma camisa. Que legal. E você, Marcos? Também foi do esporte? Geralmente o futebol, a gente nasce jogando futebol praticamente, né? Ou não? Olha, eu sempre fui apaixonado pelo futebol, mas eu perdi um pouco essa paixão com o decorrer do tempo, né? Eu admirava muito Sócrates, a democracia corintiana, os jogadores do Santos. Muitos deles eram amigos meus, porque Fala mais próximo. eu sou oriundo da cidade de Santos, né? Eu conheci o Lino. Eu tinha uma proximidade muito grande com eles, né? Com esses jogadores aí. Mas eu acabei perdendo a paixão e, com o tempo, né? Lá pelos 16, 18 anos, eu enveredei pelo halterofilismo. Fiz um pouco de taekwondo. E justamente essas artes marciais aí que me influenciaram, em certa medida, a me tornar policial também. Né? Porque tem tudo a ver com o código do guerreiro, né? Com o ethos do guerreiro. Certo. Você treina para algum dia ter que entrar em combate. Além da disciplina que molda o seu caráter. Ah, sem dúvida. Isso já na época da adolescência? Na adolescência. Adolescência. 16 para 17 anos, até os 23 eu fazia taekwondo. Aí com 26, 27 eu entrei pra polícia. E aí eu veredei pelo mundo das armas, agora muito mais do que no começo da minha carreira, né? Porque agora eu tenho um pouco mais de tempo de adquirir esses novos conhecimentos. Porque por mais que você seja um ótimo atirador, se você não treinar essa habilidade, que é uma habilidade adquirida, você perde essa perícia. Ah, entendi. Você está um bom atirador. Se você não treinar de forma constante, você perde toda a habilidade. Tem jeito. Você teve um emprego antes de tudo isso, mas você já tinha dentro do seu coração a carreira que queria seguir? Ou foi nesse meio do caminho que despertou um gatilho assim, pô, eu vou seguir por esse caminho? Então, meu pai era jornalista. Meu tio era do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Mas os filmes dos anos 80, os filmes de ação, né? A velha guarda, o Chuck Norris, o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, Stanley Kubrick, tudo isso, essa influência hollywoodiana, sempre influencia o jovem a tentar uma carreira policial. Quando a gente chega lá, vê que não é nada disso. Não é bem assim, não é um glamour, né? Tem sempre o lado negativo e tem o lado positivo. Eu, quando entrei na polícia, achei, tô feito, esse é o meu propósito, eu nasci para isso. E realmente eu fiz bons trabalhos, me orgulho, né? Então, hoje em dia eu posso dizer que estou delegado de polícia, mas é um ciclo da minha carreira que já está se encerrando. Entendi. Já está se encerrando. Entendeu? Mas foi realmente influência desses astros de Hollywood, o Bruce Willis, né? Você vê na polícia, vê que a realidade é totalmente diferente. A legislação... não precisa nem falar, né? Entendi. E você, Thiagão? Cara, o esporte, voltando a falar do esporte, o esporte eu acho que ele me transformou e muito da minha personalidade tem a ver com futebol. A prática esportiva, na verdade. Lá eu fui federado pelo clube do Ribeirão Pires, eu joguei futsal muitos anos lá. Joguei futsal também pela cidade de São Bernardo do Campo e alguns clubes aí na Várzea e outros clubes. Não cheguei a ser profissional, mas joguei por algumas equipes. Mas engraçado, assim como o doutor, eu já tinha o propósito de ser policial e não tinha nenhum policial na minha família.
E eu achava isso até engraçado, que eu era molecão, eu ia jogar, passava viatura, eu ficava olhando assim, falava, arrepiava, eu falava, meu Deus do céu, um dia eu quero ser isso daí. Eu nunca é muito forte, mas assim, nunca foi o meu desejo viver do esporte. Apesar de ter tido algumas oportunidades, talvez se eu tivesse me empenhado mais, algo nesse sentido. Mas a base da disciplina do trabalhar em equipe, eu adoro trabalhar em equipe. Eu sou um cara que, apesar de ter poucos amigos, assim, tenho muitos colegas, eu me dou bem trabalhando com equipe. Na questão de liderança, de conversar, porque o esporte traz isso pra gente, né? Saber ganhar, saber perder. É o coletivo, né? É o coletivo. Então, lá atrás, eu acho que muita coisa que eu levo hoje aí antes de entrar até para a própria instituição, o esporte me ajudou demais. E hoje é por hobby. Mas vou te falar que a várzea tá acabando, você sabe, né, Nath? A várzea raiz, que é aquela que a gente jogava, Infelizmente. tá acabando. Hoje o dinheiro, cara, chegou na várzea de um jeito que eu não... Eu discuto ainda lá no clube algumas coisas referentes a isso daí, né? Porque tem um pessoal que é da nova linhagem, eu já tô com meus 38, ainda sou da velha guarda. Não me acostumei, confesso, com esse novo jeito da várzea de levar. Mas continuo jogando aí e admirando ainda o esporte, como sempre. Só lembrando que eu também gostava muito de jogar bola, mas bem jovem, né? E meu mundo era uma bola e um campinho. Um gramado lá em Santos. Nossa, até hoje quando eu passo de carro, às vezes, vejo um gramado bonito, às vezes pro interior. O que eu daria quando era adolescente em jogar bola ali. Um dia de chuva. Lógico que são coisas que a gente vai deixando para trás, né? Sempre a ilusão do adolescente ser um jogador de futebol famoso, né? Mas o destino nos traça outros caminhos. Você tem que traçar seu próprio caminho. Essa é a jornada do herói, né? A nostalgia, né, que traz, né? É a jornada de cada um de nós, né? Se perguntarem, existe máquina do tempo? Existe, a nossa mente. O esporte, ele... Eu ia até esquecer disso. O esporte me deu algo fundamental. Eu consegui uma bolsa, através do esporte, de educação física. Eu me formei em educação física com uma bolsa de 50% na faculdade aqui de Ribeirão Pires. Na época era a FIRP. Trabalhei em projeto social lá em Mauá, com escolinha de futebol pra molecada. E aí, cara, é que tá, quando a gente começa, hoje eu tô do outro lado, né, eu sou policial, mas na época lá eu via a dificuldade das crianças, que o único prazer e diversão que elas tinham era o horário do treino. Muitas vezes a primeira refeição, e não posso dizer a única, mas era aquele momento que a gente oferecia ali. E foi um choque de realidade pra mim, porque eu trabalhei com esporte também na seleção de Ribeirão aqui. Até mandar um abraço pro professor Miguel, que na época era o treinador. Eu fui auxiliar de treinador de goleiro aqui. E eu sei que você faz um trabalho social incrível há muitos anos, 15 né? anos já. 15 anos, eu acompanho. E eu sempre tento fazer algo assim também, cara. Então, quando eu olho alguma situação, eu sempre tento ver... Lógico que isso não justifica muita coisa, tá? Mas é mais difícil para algumas pessoas, né? É mais difícil. O caminho é mais longo. E eu me lembro com muito carinho do tempo que eu tive lá, com alguns amigos da faculdade, a gente fazia esse trabalho lá. Bem legal. Hoje é difícil você ver campinho de terra, né? Cara, tudo é society, pô. Tudo é a molecada society. no videogame. No videogame. Pô, na verdade, hoje, o esporte, seja ele qual for, uma arte marcial que for, tá difícil de ter adepto. Tá. Porque essa geração aí, também não condeno, né? Porque eu não sei, mas é a geração do eletrônico, né? Tá difícil de ter alguém o vício digital. Sim. Isso me lembra um livro que eu li há pouco tempo, que fala que antigamente as mães gritavam para seus filhos: filho, volta para casa, você tá 10 horas na rua. Eu era um desses, né? Tá jogando bola 10 horas na rua. Hoje em dia as crianças estão perdidas dentro de casa. Tem que pedir para sair. Tem que pedir para sair. E acessando, às vezes, conteúdos até inadequados para a faixa etária deles, Deep Web. Sim, Dark Web. São prisioneiros, muitas vezes. Lógico que é uma ferramenta até útil, o WhatsApp, até o Telegram, né? Mas a interatividade humana, ela cedeu lugar à hiperconectividade. Isso é muito ruim, porque nós perdemos a habilidade de conversar, de fazer parcerias, de amizades sinceras. O ser humano está perdendo isso cada vez mais. Até que um dia ocorra o quê? Um reset, ou um polígono cibernético, alguma coisa que aconteça, e tá para acontecer, talvez, né? Teoria da conspiração. Imagine um mundo, um dia sem internet, um dia sem WhatsApp, quando algum juiz por aí já aplica uma multa ao WhatsApp por desobediência, as pessoas ficam desesperadas. Por quê? Porque isso aí virou o quê? Uma espécie de... um mestre Yoda da vida, um bichinho de estimação. Fica assim, as pessoas estão viciadas, é como se fosse a cocaína digital. Cocaína digital.
Então, 6 horas sem isso, a pessoa fica... Ai, eu evito mesmo. Eu tenho horários para acessar o WhatsApp. Geralmente é começo do dia, final de tarde, e na delegacia eu estou acessando sempre porque eu administro vários grupos policiais. Eu prendo pessoas pelo WhatsApp. Até às vezes no Rio Grande do Sul, emito mandado, pesquiso mandado. O delegado de Piauí, você tem um mandado, o cara manda para mim. Isso é o lado bom né? da tecnologia. Mas tem até pessoas que comemoraram o fato de você estar de ter o áudio do WhatsApp, a possibilidade de você acelerar. Tem pessoas que, tá mais rápido. Por quê? Porque as pessoas estão impacientes, cada vez mais ansiosas. Áudio rápido, os vídeos mais curtos. Vídeos mais curtos. Não tem paciência para vídeo longo. longo. Se o vídeo for de 10, 15 minutos, pessoal, isso aqui não interessa. E a mensagem é boa. E às vezes um baita de um assunto interessante traz alguma coisa. Eu ouço todos, por mais longo que seja. Por exemplo, tem 20 minutos, 40 minutos, eu ouço todos. Desde que tenha um conteúdo proveitoso. Nem tudo a gente tem que filtrar, né? Nem tudo. A gente tem que analisar todas as coisas, reter somente aquilo que é bom. Essa mudança de comportamento do ser humano e também a tecnologia que está avançando, mudou muita coisa, né? Mudou. E isso dentro das escolas, no dia a dia, no próprio esporte, você acabou de falar aqui, é uma verdade, porque hoje você passa às vezes no campinho 4 horas da tarde, num sábado, 3 horas, não tem ninguém. E eu sempre comento quando eu passo. Falo, se fosse na minha época. Sem contar que assim, eu era pequeno. Os maiores não deixavam a gente jogar. Por isso que eu virei goleiro. O que a gente tinha que fazer? Acordar às 7 horas da manhã pra ir pra quadra, pra poder jogar, porque o horário das 9 era os maiores. Quer jogar? Vai pro gol. E aí eu virei goleiro. Hoje eu passo nos locais assim e falo, meu, como é que pode, cara? E hoje nós temos campos aí de excelente qualidade pra molecada, né? Eu tenho um sonho que e ainda vou colocar em prática, pelo menos na região que meus pais moram lá, que é um projeto social para incentivar isso. Para incentivar a arte marcial, para incentivar a escolinha de futebol, essa interação, essa troca de conhecimento, porque a criança ele é muito influenciada, o adolescente é muito influenciado. E quem está na rua hoje para influenciar nossos jovens? A gente vai deixar que alguém que mal intencionado ou com N situações aí influencie os jovens? Então eu sou um idealista em algumas questões. E é sempre bom que o idealista ele conecta outros, né? Sim. Então eu tenho essa ideia, essa vontade de criar algo lá para tirar essa molecada só de dentro de casa e os que estão na rua para não ir pro caminho do mal. Isso derruba as crenças limitantes. Muitas vezes, o que é crença limitante? É algo que uma pessoa diz para outra: você nasceu na favela, você não vai ser ninguém na vida. Isso. Você é filho de um pai violento, você é filho de um ex-presidiário, você não vai ser ninguém, vai ser um ex-presidiário que nem seu tio ou como seu parente. São crenças limitantes. Então, muitas vezes o esporte ele pode te levar a sonhar, a ter esperanças em sair daquele estado bruto, né? Porque realmente, muitas vezes o meio e essas opiniões absolutas acabam frustrando e moldando negativamente o caráter do jovem. Um jovem que, por exemplo, presencia uma violência doméstica, ele, entre os pais, né, lógico, ele cresce com um trauma gigantesco. Cabe a ele desenvolver uma mente blindada e superar tudo isso, que o estoicismo, né, que é uma antiga corrente de pensamento grega, chama de resiliência, ou seja, superar tudo e aprender com as adversidades, transformar as oportunidades em algo produtivo. Eu acredito nisso. Sim, é mais ou menos o que o Thiago está falando aí, né? Sim. Eu hoje, né, mais velho, eu me dedico muito à leitura e de uns 4 anos para cá eu me tornei outra pessoa em relação a estudar. O doutor tem muita influência sobre isso. Muita influência. Ele nem sabe. Por quê? Eu sempre falei, em todo lugar que eu vou, enciclopédia. Eu quero ser com esse cara aí. Como é que o cara pega um livro e começa a falar? Como é que a gente faz isso? É estudando, é lendo, é debatendo, é puxando isso, puxando aquilo. E aí, eu comecei a virar exemplo para algumas pessoas. Eu acho que todo mundo aqui já recebeu alguma mensagem assim, falou, meu, você fez aquilo tal dia. Muda a vida. E você me incentivou. Porra, cara, é uma sensação tão boa. Eu comecei a estudar. Tô até viciado demais. É só educação para mudar esse tipo de coisa. O doutor falou, ninguém tem o destino, beleza. Mas assim, você consegue dar a volta no ciclo que você tá de algo negativo. Através da educação, do esporte. Eu lembro que até o Zenon, que foi um cara que foi fundamental na minha formação e de inúmeras pessoas. Ele é morador lá do bairro, ele pegava a Kombi dele, colocava 30 moleques lá dentro e levava a gente de São Paulo inteiro para ir jogar. Se a gente não tivesse nota boa, não jogava. A dona Rosi, que hoje é secretária aí de educação, ela tinha uma parceria.
Nota ruim, não joga. Porra, eu era doido pra jogar. Legal, Era legal. doido pra jogar. Aí vinha lá o Tinha que boletim. entrar na disciplina, não adianta. Mas o esporte tem que estar linkado com isso daí. E eu lembro que, às vezes, minha nota não era tão boa. Aí ele ia lá em casa lá. Ô, preciso do Thiago só tem ele de goleiro. Minha mãe falava assim, não, o Thiago tá mal na escola. Aí eu falava, não, mãe, eu te prometo que eu vou melhorar, tal. E melhorava, cara. Então, assim, a gente precisa de influenciar de forma positiva a vida das pessoas. E é o que a gente tenta fazer. Então, educação, velho. Educação na música, educação buscando informações que possam melhorar a vida das pessoas, que é o que a gente faz. Se quem me acompanha no Instagram lá vê que aí vira e mexe eu tô postando algo sobre prevenção, tô postando algo sobre um livro que eu gostei, que eu li, que eu acho que é interessante para alguém. Cara, então eu acho que é agregador, como eu admiro algumas pessoas e eu tô tentando fazer isso também para isso é bem outras legal. pessoas. Eu acho bacana. E é natural, eu acho bem legal. Ou seja, nós somos as pessoas com quem convivemos, os ambientes que frequentamos Sim. e os livros que lemos. Sim. Sem dúvida. Né? É essa tríade que vai formar ou reforçar o seu caráter. Nós temos que sempre ser uma versão melhor do que nós somos hoje, né? É como o iPhone, né? 12, 13, 15. Sim, Tem a versão posterior é sempre melhor que a anterior. Então, Sim, tem que vai ser, evolução, vai tem que ser evolução. um iPhone, né? Todo dia evoluindo, isso até o final, até o derradeiro final. A gente tem que iluminar com a nossa vida, com nossos... às vezes na delegacia, as pessoas estão se matando. A violência doméstica depois da pandemia fez com que casais que quebraram etapas, em vez de namorar, noivar, já casaram. Engravidou, casou, depois descobriram, não era bem isso que eu queria. E aí descamba para a violência doméstica, o tapa e a violência vai no crescendo e eles começam a se matar. E como é que eu posso unir essas pessoas? Fazendo com que as redescubram a habilidade de conversar. De perdoar, principalmente. Porque se você guarda mágoa de alguém, de um inimigo, de uma ex-mulher, de um ex-marido, aquilo vai te corroer por dentro. E sintomaticamente vai criar um câncer. Ou algo pior, um AVC. Sim. Então o perdão, ele é libertador. É verdade. Se perdoa todos. Eu perdoei um inimigo aqui, eu não vou citar nome, Sim, mas sim. eu perdoei de coração. Perdoe, só não confie mais. Porque a partir do momento que eu perdoei esse inimigo, minha vida deslanchou. Ela voltou a ser bem mais leve, né? Ficou bem mais leve. Então, lógico, não gosto de citar muito religião, mas a Bíblia é um manual de sobrevivência, tá tudo lá. Eclesiastes, Provérbios, Davi, Mateus. Né? Eu leio muito Augusto Cury, né? E fala sobre o mestre dos mestres, que era Jesus. Jesus realmente coloca qualquer psiquiatra no chinelo. Se você analisar mesmo a inteligência de Jesus representada através das parábolas, que eram histórias fictícias, mas que se aplicam a qualquer caso do mundo moderno, inclusive, você tem uma boa bagagem para resolver qualquer problema. Mas você é um atirador esportivo, você é um policial, o que você tem que falar de paz e amor? Eu tenho tudo a falar sobre paz e amor. Se o mundo tivesse um pouco mais de entendimento, mais paz, mais perdão, nós não estaríamos aí com tantos conflitos, como está acontecendo agora no Oriente Médio. Por que está acontecendo aquilo? Por causa de terra, por causa de um pedaço de terra. Agora vai ter uma guerra, talvez temos conflito depois de 200 anos aqui na América do Sul, por causa de ouro, por causa de petróleo. E nós não somos nada. Nós não somos nada. Estão brigando por causa de terra. Por que os palestinos não fazem um acordo com a ONU? Vocês vão ficar... Aliás, o acordo foi feito em 1947, só que eles não queriam. Por quê? Pelo ódio ancestral dos judeus. Sendo que em Israel existe 1 milhão de palestinos, agregados muitas vezes como policiais, como soldados, têm oportunidades iguais como funcionários, como operários da construção civil, mas é ódio. Isso é fantástico. Vocês têm o dia a dia de vocês, né? Tem a ótica, a percepção de muitas coisas, mas ainda tem um tempo de pensar nessas frentes, que é pensar no próximo, Sim. trabalhar o mental, né? Porque hoje a base, as crianças precisam já vir trabalhando de cedo. Sim. Né? Nada, eu vou te contar uma história, por que a minha mentalidade mudou de uma hora para outra. Nessa questão de trabalhar o mental. Eu, em nós estamos 2014, eu me recordo, foi minha primeira crise de ansiedade. E eu não sabia que eu tinha. Eu tive uma situação que... 2014 ou 2016? Agora eu não me recordo. Enfim. Eu estava trabalhando, eu estava dentro do quartel. O meu braço esquerdo começou a formigar, começou a sair lágrimas sem emoção. E
Batimento cardíaco aceleradíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Vem daqui, vem de lá, chamei meu amigo, tinha o Ricardo, que é policial também. Tava do lado, falou, calma que eu vou te ajudar. Ninguém entendendo nada, achando que eu tava tendo um infarto, não sei. A sensação era de infarto. Era como se estivesse nesse ambiente aqui, com ar-condicionado, com tudo, e o ar não vinha. E eu tentava. Eu já conversei com o senhor sobre isso, né? Não vinha. Cara, me socorreram. Aí no meio do caminho eu falei pros caras assim, meu, tem alguma coisa muito estranha. A minha cabeça, tipo... turbilhão. Resumindo a história que é longa. Eu fui e conversei com uma moça, ela falou assim pra mim, ó, tá vendo esse copo aqui? Só tá descarregando água. Chegou uma hora que ele transbordou. Você tá estressado. O seu nível de estresse tá altíssimo. Se você não tratar, eu não sei o que pode acontecer com você. Ai, mas eu tô com depressão, o que eu tô? Não, você não tá com depressão. Você só pensa em trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava 12 horas na polícia, aí eu trabalhava mais 8 horas, que é a DGEM, que a gente fala na polícia também, que são mais 8 horas. E eu lembro que eu ficava o dia inteiro no quartel. E eu não tinha nada que me fizesse, como que eu vou dizer? Tinha um futebol, mas a válvula de escape. Na época eu tinha parado de malhar, que é outra coisa que eu gosto muito, e eu voltei. Se eu ficar sem, a gente estava até conversando hoje, o corpo sente e faz falta. E a Bianca, que vai estar aqui, pode falar sobre isso também, que ela é profissional da área, né? O que a musculação, a atividade física faz com a gente. Mas voltando lá. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. Passou um tempo, voltei ao normal. O que a gente começa a fazer? Sarei, tá tudo certo. Eu não me recordo ao bem, 1 ano e meio depois, mesma coisa. Eu só não tive os problemas físicos. Eu descobri que eu tinha ansiedade. Então, o que aconteceu? Eu vi a necessidade do quê? Quando você quebra o pé, você vai no ortopedista. Quando você tem algo que acontece com você, que você tá com dor de garganta, você vai ao médico. Procurei ajuda. Então, o que foi orientado para mim? A maioria dos policiais tem, viu? Dos trabalhadores, na verdade, tem. Eu tinha um grau altíssimo de ansiedade, de não conseguir dormir, do pensamento ficar, Síndrome do pensamento acelerado. Exatamente, é isso que eu tive. Eu tô em tratamento, viu? Tem 1 ano e 6 meses. Tô em tratamento. Dr. Koga lá, que cuida de mim. O que eu tive que começar a fazer, Nato? Foi libertador. Comecei a estudar. Estudar. O que eu gosto? O que eu gosto? Eu gosto de trabalhar. Mas trabalhar, eu já trabalho. Aí, ouvi falar aqui. Tem um doutor lá em Ribeirão lá que o cara é pista quente, gosta de treinar e que não sei o que lá. Falei, aí, como eu penso muito, eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo, eu tento levar isso pro lado positivo. Eu sempre fui bom de procedimento policial. E Dr. Marcos sempre teve a fama de ser um cara que gosta de treinar. Fui lá, conheci o Dr. Marcos através do mensagem, né? Primeiro, a gente batendo um papo lá, falou, doutor, é assim, assado, meu. De 2020, isso? Isso. 2020 ou 19, eu me recordo. 19. Até hoje, a gente está nessa parceria, montamos uma escola de tiro, que a gente dá treinamento para civis, para policiais, para guardas municipais, para policiais penais, para policiais ferroviários que foram lá, federais. E, cara, isso foi libertador para mim. A minha dopamina vem daí. Eu hoje, quando eu começo um livro que eu termino, eu sinto aquela sensação de me descobrir na instrução. Então eu falo pra todo mundo, porque... E sabe o que é legal, Nato? Que é legal? Todo mundo olha pra mim, 1,80 m, grandão, fala assim, não, você não tem isso daí. Você não chorou igual uma criança. Eu falei, rapaz, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Então, cara, tem gente que acha que você conversa e fala, não, é ansiedade. O que é isso? Eles acham que ansiedade é aquilo que... você tá ansioso, o que vai acontecer amanhã? Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. E o que é legal? Fiquei mal, voltei pro quartel e fiquei uns dias afastado. Aí quando eu voltei, aí vinha um policial no cantinho e falava assim, o que você sentiu lá? Eu falei, meu, tem a mesma coisa, cara. Eu falei, meu, vai se cuidar. Aí criei o Instagram, né, meu? Criei o Instagram, conversei com a minha família, porque assim, todos os problemas que eu tenho, eu converso abertamente com todo mundo. Não tem problema nenhum em falar nada. Quantas pessoas vieram falar pra mim, meu, que legal você tá falando isso, porque eu sofro disso. Eu falei, procura ajuda. Não tô falando pra você, vai dar instrução, não. A instrução é o que me satisfaz. Busca o seu propósito. Acha o seu propósito. Qual é o seu propósito? É ler? Leia. É treinar? Eu conheço pessoas, Nato, que falam assim pra mim, Thiago, tô indo pra academia. Eu falei, de novo? Não, cara, eu não posso. E não me falam por quê. Eu não posso. Se eu não for, eu sei o porquê.
ele compensa naquilo. Ele busca aquilo, ele faz bem para ele. Então a gente tem que buscar isso. Hoje, a minha ansiedade está controlada. Eu tenho o Ale, cara, que eu queria que você me desse a oportunidade de Ale, do Espaço Katsu aqui, que cuidou de mim como uma mãe. Ela me explicou o que eu tinha, porque a gente fica com medo de ficar doido. Eu não sei se já aconteceu aqui. Sabe o que é você não controlar seu pensamento, cara? Você fala assim, eu quero dormir. E sua cabeça, 1000 por hora, a boca seca. Porra, passei por isso. Então, Na verdade, tem um amigo meu que passou por isso também. E ele falava pra mim que é exatamente isso. É a síndrome do quê que você falou? Síndrome do pensamento acelerado. É, ele falou outra coisa lá, mas ele falou que, eu não consigo parar de pensar, cara. Isso. A gente não tem controle. Tem que tomar Mas remédio pra dormir. nós temos que controlar a nossa mente ou a nossa mente nos controla e nos ilude, porque a mente mente. Você ficar rebuscando sobre coisas que podem ou não acontecer, é como o estoicismo fala, por que você vai gastar sua energia com eventos, julgamentos alheios que você não pode controlar? Você pode controlar suas emoções. A pessoa não gosta de você. Paciência. E aí? Como dizia Freud, talvez seja tão somente uma projeção. Você vai se importar? Ele não é o centro do universo, você também não é o centro do universo. Então, controle as suas emoções. Controle a sua como diria o imperador Marco Aurélio, né? A sua felicidade reside na qualidade dos seus pensamentos. Se tiver pensamentos positivos, a felicidade vai ser um consentâneo, vai ser uma consequência de tudo isso. Eu também já fui uma pessoa muito nervosa, mas nervosa demais. Por quê? Porque a vida moderna nos leva a isso, principalmente do homem. A sociedade ocidental, ela exige muito que o homem seja o vencedor, ele exige que ele faça uma faculdade, que ele seja bem-sucedido até os 25 anos, que até os 30 anos ele tenha um imóvel, que ele tenha uma boa esposa, que ele possa custear os filhos, a faculdade. É muita pressão, e a nossa saúde mental e física também Sim. é deixada em segundo plano. Porque a tendência é você entrar no modo comparativo e não contemplativo. Exatamente. E quando você se compara com alguém, aí começa a sua ruína. Você não deve se comparar. O Instagram tem sua meia-culpa. Meu Instagram é tudo bagunçado. Não é tão profissional, porque às vezes eu posto um gato que morreu. É aleatório, igual o meu, pô. Eu dando tiro. A minha mulher reclama, mas você não coloca eu, porque eu sou ciumento. Coloca você. Você pode ser sequestrada. Não é por mal, né? Mas você curtiu aquela menina? Curti porque ela tava lá em Santos, minha cidade natal. Mas o Instagram, às vezes você cai na tentação de ver. Aquele cara tá indo lá em Dubai, meu. E eu aqui. Querendo ir na Praia Grande, 5 horas de viagem. Então a comparação, ela te deprime. Ela te deprime. Por que eu fui muito assim? Eu era nervoso, estourado. Uma época eu era estourado demais, principalmente com essas ocorrências terríveis, né? Chega uma prisão em flagrante, a Polícia Militar sempre apresenta, né? São vibradores, é uma indústria. A Polícia Militar é uma empresa. A gente leva sempre o problema. correndo atrás dos caras. Chega 3 horas da madrugada, caramba, outro flagrante, você começa a xingar. O estoicismo me ajudou muito. Uma antiga corrente de pensamento. Eu sempre penso assim, principalmente no trânsito, né? O trânsito nos abala demais, são pessoas mal educadas. A pessoa se acha poderosa, encapsulada atrás de um veículo. A pessoa te fecha, para do seu lado e te xinga. Aí eu penso, o homem estoico nunca perde a calma dentro do trânsito. Eu vim pra cá, de Santo André até cá, nada de nervoso. O cara me xingou, não deu certo. Aqui em Ribeirão parece Pires. Não é só, mas principalmente em Ribeirão ninguém dá certo. Né? Mas eu não fico mais nervoso no trânsito. Não fico. A pessoa me xinga do lado. Eu conheço o filme aqui. Eu sempre estou ouvindo ou o Thiago Brunet, ou algum outro pastor, ou até mesmo um programa sobre geopolítica internacional. Eu não consigo mais ficar nervoso. Eu não consigo. Às vezes, né, os meus gestos, mas eu não perco mais. O casal chega assim, se xingando na delegacia, no saguão. Calma, nenhum de vocês é bandido. Vamos lembrar dos momentos felizes que vocês tiveram. Vocês têm um filho em comum. Já dá aquele quebra, né? Não é justo que ele passe. O mais importante nesse momento é a saúde e a felicidade. Que dá certo, meu. E alguns casais eu reconcilio. Eles voltam a casar. Às vezes eu cito alguma coisa da Bíblia mesmo. Precisa intermediar ali. O vizinho, olha, se você vai para a esquerda, eu vou para a direita, acabou. Sim, não precisa de BO. Né? Muito advogado manda fazer, tem que fazer um BO para preservar direitos. Não, quem preserva direitos é lei. A lei é As pessoas estão doentes. A preservação dos direitos. As pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes. E quando eu falo disso que acontece comigo, você que tá aí, que vai ter oportunidade de ver, tem salvação e tem cura, cara. Porque o maior medo era não conseguir recuperar. E eu me achei. Tô totalmente curado? Não sei. Mas o que eu posso te falar tem gente que tem síndrome do pânico, que não consegue ficar em locais. Cada um tem seus problemas. E isso vem lá de trás, né? Eu não sou especialista nisso. O Augusto Cury, eu tava tão desesperado um dia puxando serviço com o Pires lá, eu tava interno.
Eu li um livro todinho. Qual deles? O Ansiedade. 1 e 2. Eu li Bom, todinho. tem um, Acabou 2, aquilo lá, eu falei, eu entendi o que eu tenho. É isso que eu tenho, eu vou buscar ajuda nisso daqui. Não adianta. Eu não tomo remédio pra dormir. Eu procuro não focar nisso. Atividade física. Atividade física, isso daqui é um bate-papo, ajudar os outros é extremamente satisfatório, né? E de certa forma, a gente acaba atraindo pessoas que de certa forma nos ajudam também. Então, assim, eu conheci uma pessoa que me ajudou demais, me direcionando e falando pra mim, ó, calma, isso daí é porque você faz a vida desse jeito e você tá estressado por conta disso. É a polícia? Não, não é a polícia, é meu jeito de lidar, é o que o senhor tá falando. Não é por isso. Porque, Nato, pra nós, cara, o nosso serviço, pelo menos no meu caso hoje, cara, eu volto sorrindo aqui, é satisfatório demais ajudar alguém. Lógico, eu aprendi com isso também. Nem sempre, como é que o senhor falou aí, a gente não consegue controlar tudo. Muitas coisas não estão na nossa... Que é frustrante algumas coisas na Fora nosso polícia. controle. É totalmente frustrante. Mas é satisfatório quando você tem a missão cumprida. É frustrante, mas você deu o seu máximo. É isso que interessa. Por exemplo, às vezes eu faço uma investigação danada, bem empírica, né? Consigo colocar o cara na cadeia, mas por alguma benesse da justiça, o cara é solto. Houve uma época que eu ficava extremamente revoltado. Sim, revoltado. Hoje em dia eu penso, não posso controlar a decisão do judiciário, está além do meu controle. Eu fiz a minha parte, fiz muito bem feito. Talvez lá na frente saia a condenação. Então são coisas que eu não... Falando em descontrole emocional, a maioria dos policiais, muitos deles não pedem ajuda psiquiátrica e vão levando a vida, aquela vida que é uma vida realmente que a gente absorve muitas coisas negativas, né? Eu tenho notícia de 2 ou 3 escrivães aqui na região que se mataram. Estavam conversando normalmente com os patrulheiros, com os policiais militares, foi pro banheiro e se matou. Aconteceu. Por quê? Porque o suicida, na verdade, ele não quer tirar a própria vida, ele quer resolver aquele problema. Mas ele não sabe como, então a válvula de escape é o quê? É pegar muitas vezes um instrumento, não precisa ser necessariamente uma arma de fogo, pode ser um veneno, pode ser uma forca. Um Um carro, sabe? É uma autopunição. E eu seguro a barra na minha delegacia. Muitas vezes eu vejo policiais, eu não aguento mais. Aí eu falo, calma, vai dar tudo certo. Às 8 horas da manhã a gente vai sair daqui com vida e com saúde. Vamos voltar para nossa família. Não aguento. Aí eu dou essa arma aqui. Eu seguro a onda. Eu vou te ajudar, vou ficar do seu lado. Só qualifica as pessoas que eu faço. Aliás, eu faço história de todos os boletins de ocorrência, flagrante de representação, Poder Judiciário sempre gostou de mim. Porque o que eu escrevo, eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Então, porra, o Judiciário, quando você, doutor Marcos, entra aqui. Então, os advogados ficam lá fora, eu entro, doutor, eu preciso despachar uma mandada de busca. Na hora. Você vê que além de todo o trabalho, né, do ofício, tem um trabalho meio que de psicólogo, Tem. trabalho de coaching. Tem. Aí você que passou por um problema já está inspirando outras pessoas. Sim. E conheço o Dr. Marcos por conta de um problema. Sim. Né? Então, na parceria tem um tempo já. E quando que surgiu a ideia da escola? Foi de forma natural, né, doutor? Naquela época, com o advento do governo Bolsonaro, houve um boom de venda de armamentos para pessoas de bem, principalmente os chamados CACs, né? Despertou a atenção de pessoas, porque realmente manusear uma arma de fogo é um desafio, é uma superação. Muitas pessoas têm medo, mas quando vê que o negócio acarreta uma descarga de adrenalina tão grande, houve uma profusão também nos clubes de tiro, Assault, CTT, não sei aonde, Ranger, A Ops, né? a Ops, né? Então houve... E pessoas de bem mesmo, realmente são engenheiros, são paramédicos, são advogados. Eu nunca vi bandido dentro de clube de tiro. E o Thiago, eu fiz todos os cursos CTT, a maioria deles, né? Os instrutores CTT são instrutores que vêm de grupos de elite das polícias militares e civil, do GER, do GOI, do GAT. CTT é o Centro de Treinamento Tático, que tem aqui em Ribeirão Pires. Porque quando eu saí da polícia, eu não me ensinaram a atirar. Eram aqueles delegados da velha guarda, fanfarrão, que chegavam assim, ó, vai, atira. Eu não sabia atirar, achava que atirar era só olhar pra... errado, pegou ali na perna, tá bom. Então eu vim aprender a atirar de verdade com precisão, com acurácia, né, como um Navy SEAL, né, com a precisão de um fuzileiro naval, com os cursos particulares. Então foram as entidades privadas que eu adquiri todo o conhecimento do tiro perfeito. A postura, a empunhadura, a visada, a respiração, a movimentação e outras coisas que alguns clubes de tiro não ensinam, que é a consciência situacional, as medidas preventivas, a identificação de alvos
E para você se prevenir realmente. Porque o criminoso, o amigo do alheio, né? Dizendo o eufemismo, ele escolhe suas vítimas. Se é uma pessoa que realmente sai contando dinheiro do banco, uma senhora idosa, o modo de andar, a sua postura encurvada. Agora, se você tem uma postura confiante, ele como e eles são predadores, pensa, opa, não vou tentar a sorte com esse cara, não. A caça tá atenta. Eu vou Tem até linguagem corporal, então. Tem. Outro dia entrou. Eu até citei esse exemplo. Eu tava vendo minha esposa num restaurante aí, entrou 2 bandidos no restaurante. Eles eram bandidos. Eu vi o volume na cintura. Eles foram chegando 15 metros, 8 metros, foram para outra mesa, 5 metros. Quando chegou aqui, me viram. Eu sempre fico no fundo do restaurante. Eu pensei, falei pra minha esposa, corre pro banheiro que eu vou trocar. Eu vou trocar tiro. Ele olhou, olhei pra ele assim, desistiram. Entraram no palio preto e foram embora. Por quê? Porque eu tive a consciência situacional, leitura do ambiente. Ah, mas você sempre fica hiper atento? Não, tem que ficar. Isso não é uma neurose, mas é a questão entre a sua vida e a sua morte. A gente fala que isso é um estilo de vida, né? Você entrar no lugar antes de você entrar, você olhar, você, no caso a gente vai, quando vai ao restaurante, ficar longe do caixa, da entrada. Quando a gente montou a escola, foi por uma lacuna que a gente viu e a gente começou a gente fez alguns cursos juntos e a gente viu que muitas pessoas começaram a perguntar, como é que faz lá para ir atirar? Como é que faz? E aí a gente já tem essa parceria, essa amizade, as ideias sempre são as mesmas. Aí a gente falou, doutor, vamos montar, né? Vamos montar, que foi que surgiu a Boru, a escola de tiro. E eu lembro que o nosso primeiro curso, 90% mulheres. Cara, também. Também. E surpreendeu a gente porque a gente começou a ver, Nato, que muitas pessoas têm interesse nisso, por questões até da ansiedade, de tiroterapia que a gente fala, e outras pessoas não. Não, eu tenho uma arma já, eu quero melhorar meu treinamento, eu quero fazer. Então tem para todo mundo. Quando a gente montou a escola, é engraçado como várias pessoas que umas até eu nem imaginava, esposas de alguns amigos aí, caras que nunca falaram nada pra mim, foram procurar a gente pra ir treinar. E aí a gente começou, pouco a pouco, posta vídeo aqui, vai lá. E eu e o doutor, nós temos essa questão de acreditar no que a gente faz e nosso objetivo sempre é salvar vidas, né? A gente sempre fala isso. E a gente começou a dar treinamento pros policiais de forma gratuita e voluntária. Os policiais aqui de Ribeirão Pires da delegacia já foram, delegacia de Mauá, de Santo André, a Guarda Municipal de Rio Grande da Serra, a Guarda Municipal de Ribeirão Pires, Polícia Penal, último, né? Tô tentando trazer de Mauá, agora já estão fazendo alianças comigo também. Sim, então por quê? O que a gente acredita? Que tem que preparar melhor o operador de segurança pública, e como nós tivemos essa oportunidade, não é todo mundo que tem. Porque uns por questões financeiras, outros por interesse mesmo. E como a gente teve essa oportunidade de fazer o treinamento privado com algum dos melhores instrutores do Brasil, aí, a gente se qualificou bastante e continua até hoje, né? Tá estudando. A gente tem essa questão ideológica aí de repassar. Lá no quartel, eu pego os meninos do meu pelotão lá, vira e mexe, a gente vai treinar. Ó, é assim, assado. Não precisa nem dar tiro, cara. É a questão de leitura de cenário, é falar. Eu incentivo muito eles. Depois que começou, que a gente criou a questão da Boru, as portas foram se abrindo assim, foram crescendo. Um aqui conhece, outro chama, outro vai. Aí vai entrar a questão do empreendedorismo. Eu começo a falar assim pro colega meu. Porra, meu, mas a gente só fica na polícia aqui, cara. Meu, você tem um potencial para abrir sua oficina. Porra, você tem um monte de curso aí, não sei o quê. O Lincoln lá, que é meu parceiro. E ficava na orelha dele. A mulher dele cheia de curso de banho e tosse. Eu falei, meu, tá esperando o quê? Vai ficar... Sim. O Lincoln hoje, a mulher dele tá lá, na Zona Leste lá, o Docicão, tá estourando. E é legal que aí você vê, Nato, que o papo é outro já. Você senta numa mesa pra conversar, aquele cara que começa a falar só de que a polícia não sei o quê, que eu tô estressado. Eu já dou meia volta, eu não quero participar desse assunto mais. Porque a sua cabeça é outra. Em cima daquilo que o Dr. Marcos falou. Quando você senta com pessoas que fazem assim com você, elevam o seu patamar. Você começa a conversar sobre outras coisas. Eu converso só de negócios hoje. Lógico, tô longe de ser um grande, mas eu tô caminhando ali, ó. É o caminho, né? Tô caminhando ali. E incentivando os outros, que eu acho que isso é importante. Isso é fantástico. O fato do policial, quando ele entra pra instituição, ele muda seus hábitos, né? Você escolhe os lugares, você não fica em loja de conveniência marcando bobeira, você olha para todos os lados, você entra de ré no carro, você identifica pessoas estranhas no bairro. Isso não é só pro policial, serve pro cidadão comum. As pessoas reclamam muitas vezes durante a formalização de um boletim de ocorrência. Pô, mas parece que o ladrão saiu do esgoto. Não é que ele saiu do esgoto, é você estava desatento. Você estava conversando, estava lavando o carro, estava marcando bobeira.
E foi lá, o cara surgiu, né? Deixou o portão aberto muito tempo e os caras entram. E cada vez mais ousados. Então, essas atitudes preventivas, essa consciência situacional, o ciclo ODA, né? Sim. Que é observar, orientar, decidir e agir, serve para todos nós. Nos nossos cursos nós falamos isso. Não é só um curso de tiro. Se fosse assim, ó, pega esse revólver, pega essa pistola, vai lá, tira, acabou, vai embora, quer dar meu dinheiro. A gente não quer isso, a gente quer iluminar mentes. Quer que a pessoa, mesmo com ou sem uma arma de fogo, ela saiba sair de uma situação, muitas vezes gerenciando a crise. Sim. Né? Ninguém tem a obrigação social de ser vítima. Ninguém tem a obrigação social de ser vítima. Mas se você estiver bem treinado, pena que o porte está um pouco restringido e tiver uma janela de oportunidade para reagir, você vai salvar a sua vida. É um instrumento que potencializa o ataque ou a defesa. No caso do cidadão comum, a defesa. Poxa, eu entrei numa favela, numa casa escura, com uma lanterna, com uma pistola. Estava tão confiante no treinamento que a gente fez lá de baixa luminosidade que eu peguei os 2 ladrões no fundo do quintal, totalmente escuro. Eu não senti uma gota de medo, sem colete balístico, não tive tempo de colocar colete balístico. E os caras estavam com 38 desse tamanhão. Eu falei assim, ó, deita no chão, senão eu explodo vocês. E eu prendi os caras. Aí chegou o tenente, que eles vieram para o outro lado lá, e eu fui pela esquerda. Parece que Deus falou, abre essa porta que os caras estão aqui. É uma voz que eu ouço, uma voz interior durante as ocorrências. Abre essa portinha lá aqui que os caras estão escondidos. Eu segui essa voz, eu fui na frente, o investigador foi atrás. Depois da ocorrência prendi os caras, peguei outra arma lá em cima, lá no final do morro, parecia um Monte Olimpo. Tinha que subir um lance de 70, 100 escadas. Peguei a segunda arma que estava com a tia de um dos ladrões, eu gerenciei, negociei. Olha, eu sou evangélico, eu sou pastor. Sabe que não pode mentir pro pastor, entrega a arma do seu tio. Entregou, tudo bem. Aí chegou o investigador e o tenente, o senhor não sentiu medo? Em nenhum momento eu senti medo. Apesar de não estar com coisa de prova de balas, porque eu confiava no meu treinamento. Eu usei a lanterna tática, joguei no feixe de luz nos olhos dos agressores, eles ficaram parcialmente imobilizados. Eu apontei a arma com energia, eles foram pro chão, cadê a arma? Tá aqui, cadê a outra? Tá lá em cima. Porque o treinamento te faz com que você adquira uma confiança. E até você domina o medo. Para você errar, diminui muito a chance de erro, porque você está treinado. E quando a gente joga isso para a população, a gente não fala só para quem tem arma, Nato. Porque eu insisto lá, prevenção, prevenção, prevenção. Se acontecer alguma coisa que você tenha que reagir, ou que você tenha que entrar em luta corporal, enfim, a prevenção já falhou. Talvez não seja nem por sua culpa, porque aquela oportunidade era que você parou um carro no semáforo lá. É o terceiro carro, não tem como você sair, não tem o que você fazer, é culpa sua? Não. Mas o que a gente sempre fala, a prevenção. A gente sempre tá dando tópicos lá, né? Toque pro pessoal. O que não fazer? Porque tem coisas que te colocam em situação de risco. Você se coloca na situação de risco. É a vítima participante, né? Que a gente fala. Então, o que dá para evitar? E é em cima disso que a gente trabalha. Então lá no Instagram eu tô sempre postando isso, nos cursos a gente fala sobre isso. A pessoa entra lá muitas vezes achando que, igual o Marcos falou, que só vai chegar e vai atirar. Não, ela é um multiplicador. A gente chega lá, explica, ela sai de casa e fala assim pro pai e pra mãe. Sabia que esse comportamento de às vezes a gente se despedir aqui no portão, se despede na sala, dá aquele abraço na sala. O brasileiro é cultural isso daí. A gente espera abrir o portão pra ir se abraçar, cara. Os casais que ficam com despedidas calorosas, açucaradas dentro do carro. Quem nunca, né? Mas não pode mais. Época, né? Não pode mais. Não pode mais. No mundo ideal, ok, mas no real não dá mais. Não dá. Pro local adequado, né? Sim. O Thiago tá falando que nós, policiais, temos a mentalidade combativa. De tanto treinar, de tanto ter aquela gana de resolver e cumprir a missão. Eu pelo menos, né, acho que ele também é assim, a maioria dos policiais, a gente vai pra frente do perigo, pra cima do perigo, ao passo que o cidadão comum ele corre. Tá fugindo. A mentalidade de sobrevivência versus a mentalidade combativa, isso já tá gravado no meu DNA. Enraizado. Às vezes tem uma troca de tiros, cara, eu vou como se fosse a melhor coisa. Eu abandono a ocorrência de violência doméstica, a ocorrência de briga de vizinho, eu pego um fuzil, coloco o colete e vou pra cima porque eu me sinto realizado. Porque é a oportunidade de eu sair daquele cubículo de 4 paredes. Porque ficar o tempo todo na delegacia preso é maçante. Né? Alguns delegados gostam, né? Eu nunca gostei. E o curso demora quanto tempo? A gente inicia por volta das 9 horas. Né? A gente dá um intervalinho lá para chegar todo mundo 9 horas e vai até 17h30, 18. O que a gente faz nessa parte da manhã aí? Na parte da manhã é um bate-papo, o pessoal faz uma apresentação, explica pra gente o porquê que tá lá, a gente fala um pouco sobre a nossa história também
E a gente faz parte teórica e manejo. Manejo a gente utiliza armas, simulacros de arma lá, e armas reais também, pro pessoal já ir tirando aquele medo, que o pessoal chega assim, ó, lá, o pessoal tá tremendo pra caramba e tá ansioso. E a gente faz o manejo, conversa, o doutor fala sobre a parte histórica, a gente vai falando sobre os tópicos, segurança, tudo na linha. Tem a pausa pro almoço, no período da tarde a gente dá uma revisada, né, já na linha de tiro, pro pessoal entender que é lá onde tem as baias e onde a gente efetua os disparos. E de forma bem segura, porque somos dois instrutores. Então, tudo só sobre comando. Os disparos são até bem rápidos, assim. O pessoal fica esperando tanto o momento do disparo, mas a parte da tarde é bem tranquilo. E aí, termina, a gente entrega o certificado, tem o feedback, a conversa, entra todo mundo lá. A maioria dos alunos voltam ou indicam alguém e saem de lá assim, olha, eu não quero ter uma arma de fogo, mas eu vim aqui pela experiência. Aí o outro fala, ó, quando vai ter o próximo? Eu quero um avançado, né? Essa primeira parte que o Thiago falou é muito importante, que a gente faz uma entrevista. A gente quer saber quem é o aluno. Quem você vem aqui? Quem é o são Thiago? vocês? Quem é o delegado? Você está fazendo uma entrevista, como se fosse um interrogatório. Eu sou formado em técnicas de entrevista e interrogatório do FBI. Que pode ser que um daqueles alunos já esteja armado e dê uns 5 minutos dele, ou ele, quando pegar a arma, vai atirar nos demais. Então a gente tem que saber a psique dele. Quem que é esse cara? Porque se ele estiver realmente muito ansioso, e eu perceber que ele é uma pessoa nervosa, desequilibrada ou emocionalmente estável, sinto muito, você pega seu dinheiro e vai embora. Sim. Nunca aconteceu, porque a gente percebe, nossos alunos são são mais bem selecionados, né? São indicações, mas a gente quer saber quem é a pessoa. Número restrito de vagas também, a gente não Por que deixa você tá nem aqui? Eu encher. sofri um assalto, eu fiquei extremamente traumatizada e eu vim aqui e a pessoa supera. Tá do outro lado. Então, uma experiência que daqui a 5 anos, ela pode dizer, eu ainda me recordo disso. Verdade. Vai fazer a diferença daqui a 5 anos? Então, não é o curso de tiro, é a A experiência, experiência de a atirar. sensação da experiência positiva. É muito legal. Entendeu? É muito legal. Faltou nesse precisa- meio tempo aí colocar uma defesa pessoal. Então, nós temos assim, ó, a gente se preocupa tanto em passar o que a gente domina, que essa parte de defesa pessoal, nós temos o Maurício Lemos, que é um cara que ele é fera nisso daí, o Pedro Castro, que é nosso parceiro, eles são especialistas nisso, sabe? Então, assim, já vieram me perguntar, e eu já indiquei eles. Por quê? Porque a gente não domina essa questão da defesa pessoal. Então, quando eu falo lá no Instagram, que eu sempre faço vídeo e falo, ó, é assim, 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 assado. A partir do momento que você tem que buscar a luta pela sobrevivência, você tem que estar preparado fisicamente, psicologicamente. Vamos começar psicologicamente primeiro, para você tomar a decisão correta, certo? Fisicamente, para o seu corpo aguentar aquela descarga de adrenalina, o que você vai fazer para sobreviver. E tecnicamente, que aí entra os caras que são os caras. O Thiago é um deles. O Thiago que estava aqui, que eu vi, que é do Muay Thai. É um cara que tá apto para isso. Então, a gente sempre assim, não dá para abraçar o mundo e falar que nós somos especialistas em tudo, porque não somos. Mas nessa questão de prevenção, de leitura de ambiente, de cenário, nato, posso falar que a gente faz por amor e a gente não para de estudar em relação a isso daí. E a galera encontra no Instagram. No Instagram, no nosso Instagram pessoal, indo do Boru, Boru Treinamento Tático. O meu pessoal é thiago.tp. Marcos.duarte, delegado.marcosduarte. A gente tá sempre mandando vídeo, postando alguma coisa referente a isso daí. O pessoal gosta muito. Legal. O pessoal gosta E bastante. os cursos que nós convidamos as forças de segurança, eles exigem muito de condicionamento físico, porque dentro do CTT aqui em Ribeirão Pires, os campos, né, de tiro, é como se você estivesse jogando bola. Porque você tem que correr, tem que dar um tiro a 10 metros, daqui a pouco a 20, 30, daqui a pouco você tá a 100 metros. O físico tem que estar em E dia. não é um tiro parado, não são posturas paradas, é a coisa que você está se movimentando o tempo todo. Você tem que ter um bom condicionamento. É por isso que eu já estou correndo 5 km por dia, 10 km por Sim. dia. Eu tinha um barrigão desse tamanho. Se eu tivesse aquele barrigão, eu jamais Quantos quilos o conseguia. senhor tinha? Eu tinha 110 quilos. Quando eu comecei a fazer esse curso CTT em 2014, eu percebi que eu não tenho fôlego. Como é que eu vou subir uma favela, uma comunidade, com um fuzil, com IA2? Eu comecei a treinar, por isso que eu treino todos os dias. Eu tenho 53, 54 anos, vou fazer. Eu tô com um pouco de condicionamento físico. Né? As polícias ficam... Pô, vamos treinar, meu. Imagina, porque uma Nato. coisa, um hábito angular, ele constrói outros hábitos. Por exemplo, se você acorda cedo, você domina pela manhã.
Pô, já eliminei a academia, já fiz a minha cama, já fiz meu café. O que eu vou fazer daqui por diante? Eu vou fazer um curso online. Agora eu vou trabalhar, agora eu vou desenvolver. E à noite? Ah, eu vou fazer meditação, eu vou fazer yoga, eu vou ler outro Alguma livro. coisa. Então um hábito leva o outro. Não é que nós temos pouco tempo, é que nós desperdiçamos o Muito nosso tempo, tempo em atividades inúteis. O Instagram é um deles. TikTok. O Brasil, acho que é o segundo país que mais perde tempo com redes sociais. O primeiro é a África do Sul. Não sei porquê, mas a África do Sul, o pessoal fica o tempo todo no Instagram, vendo vida. É como o senhor falou, fica vendo a vida alheia, se comparando. E a comparação é extremamente contraproducente. Você, não sei se você já passou por alguma situação de muito estresse ou de nervoso, que a primeira coisa que acontece é sua boca seca, você começa, as pernas já enfraquecem. Imagina a atividade policial, que você precisa reagir. Vai, esquece de atividade policial. O momento que é sua vida, você por você, ou você pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu pai. No nosso caso de policial, a gente defende pessoas que a gente nem conhece. Você tem que estar bem fisicamente, porque vai ter uma descarga muito grande de adrenalina e ela altera todos os seus sentidos. Então, quando a gente fala que a pessoa tem que estar preparada, ela tem que... Não é uma neurose, cara. É a realidade. É a realidade. E só quem já passou por uma situação de estresse muito grande, que o batimento, ele começa a te descompensar, você não consegue raciocinar rápido, ou você raciocina rápido demais e sua decisão provavelmente vai ser errada. A não ser que a gente treine o estresse, que dá para treinar o estresse. Dá para você se condicionar com o estresse. Não quer dizer que naquele momento que nós aqui, que a gente que treina, se passar por uma situação de estresse, vai ficar tranquilo e sorrindo. Não. Mas eu tenho um norte a seguir. Eu sei exatamente o que vai acontecer com o meu corpo. Eu sei que a tremedeira, aquilo não vai me matar. Aquilo é para eu sobreviver. A gente entra no modo de sobrevivência. E quando eu falo nas palestras aí, para os lugares que eu vou, principalmente as palestras em escolas, né, que a gente está com esse projeto do gerenciamento de crise em ambiente escolar, que muitas vezes ou você reage ou você morre. Ou você reage ou as crianças morrem. O que é reagir? Fugir é reagir. Lutar é reagir. Se esconder é reagir. Como é que você vai tomar a melhor decisão? Então, eu acho que esse projeto é um projeto que eu faço com o maior carinho, porque, cara, Tá acontecendo. Tá acontecendo. Ele começou a acontecer, Nato, a nível Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e hoje eu tô com uma parceria com o Pedro Castro e com o Matheus, que ele é o Matheus da curso no BOP lá de Minas. Essa parte de psicologia, de neurociência, eles estão querendo a nível Brasil. Cara, eu fui na formatura do meu primo agora, meu priminho 5 anos, eu me emocionei, porque eu falei assim, olha os professores, cara, olha a entrega que eles têm com as crianças. E eu li um livro do Atrás das Linhas, eu até empresto pro senhor, é maravilhoso, Atrás das Linhas Aliadas, que assim, ele mostra o dia a dia dos agressores, cara, do pessoal que entrou nas escolas, que cometeu aquelas atrocidades. E você... Tiros de Columbine, né? Mas foi só nos casos do Brasil. Brasil. Esse é só no Brasil, os massacres no Brasil. Brasil. E assim, porra, eu sou policial, meu coração é peludo. Só que mexeu. E aí, quando eu fui na formatura do pessoal da TOT lá, eu fiquei olhando pro meu sobrinho, porra, um moleque totalmente inocente, professores. E aí eu dou mais valor ao meu trabalho, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chegar no maior número de pessoas, eu tenho que chegar nos pais, porque o que o doutor tava falando, a internet. Porra, eu uso a internet a meu favor. Mas tem gente que não sabe o que é Deep Web e Dark Web. Lá, Nato, eles se encontram para fazer desafios para entrar na escola e matar as crianças, cara. É verdade. É verdade. E o Brasil tá crescendo esses casos, crescendo de forma assustadora, por influência lá de fora, né? Columbine é um caso que foi emblemático, tem filmes, tem tudo, mas eu vejo isso como uma missão. Então, depois que eu olhei, por isso que eu sempre gosto de olhar dos dois lados, né? Tanto que a gente treina tantos policiais, em março eu vou estar em Pelotas, com o Medeiros lá que me convidou para dar essa palestra lá, e é extremamente necessário, porque o professor está cuidando do seu filho está na escola, ele tem que ter um mínimo de segurança. Então, esse protocolo, essas questões aí, a gente está trabalhando para atingir o nível Brasil mesmo. Então, o Pedro do Espírito Santo, padronizar. O Pedro do Espírito Santo, o Matheus é de Minas, eles vieram me perguntar, a gente montou o material e tá tocando. Até agradeço aqui, de forma voluntária eu faço, em Ribeirão Pires para a Rosi, que é a secretária
educação municipal, né? A gente tá para sentar para ver quando que a gente vai fazer aqui em Ribeirão com todas as escolas aí. Muito legal. O que vocês falaram bastante, que frisou legal aqui, foi o maior desafio das pessoas é tentar equilibrar o emocional. Porra, Né? Para todo mundo. É difícil. É difícil. Né? Difícil. É um desafio grande de tentar equalizar Cada vez mais. o emocional, né? Porque para ter o autocontrole é difícil. É difícil. A gente tem que buscar todos os dias. Todos os dias. Sabe o que... O doutor fala mais sobre isso porque... só um desafio que eu lancei aqui esse dia no Instagram, eu queria que você fizesse e depois você me desse o feedback disso daí. Quando você sair daqui, você, não sei se você tá de carro, você tá a pé, como que vai ser? Vai observando no seu trajeto, se você fosse um marginal, e tivesse disposto, porque lá fora agora tem gente disposta a roubar, ele só tá esperando só o vacilo de alguém. Se você fosse um ladrão, o carro que tá à sua frente, ele tá vacilando, ele tá te dando chances de ser roubado, o cara que tá no ponto de ônibus, no celular, assim, que muitas vezes a pessoa tá andando tromba com você no celular e não te vê, aí faz esse desafio e começa a ver como as pessoas se comportam. A gente vai ver que muitos comportamentos, hábitos ruins, a gente também tem. E aí começa a corrigir. No Instagram o pessoal fala pra mim, depois que você falou, cara, esses dias o meu primo bateu no vidro do meu carro lá, ele tava no trânsito, reconheceu o meu carro, eu tomei um susto, falei, morri. Porra, ainda bem que era meu primo. Lembrei disso que você falou na hora. O outro fala assim, pô, o Thiago andava com o vidro aberto. Eu falei, não, pô, você não pode andar com o vidro aberto. Você mora em São Paulo, velho. Eu moro em São Paulo. Por quê, Nato? Tamo lá. Vou roubar. Seu carro com o vidro aberto, o do doutor com o vidro fechado. Quem me facilita? Eu não sei o que tá dentro do carro dele. O vidro escuro, eu não sei o que tem. O seu, você lá, ouvindo um pagode lá, no celular, pensando não sei no quê. Então, faz esse teste e depois você me fala se não funciona. Você vai começar a ver o comportamento das pessoas, como elas se colocam em risco. Porra, eu sei que no mundo ideal, todo mundo poderia ficar andando com o celular, conversando, namorando na frente da casa. Você vai buscar alguém, você para seu carro e espera lá, buzina. Mas no mundo que a gente vive não dá. É uma questão de mentalidade só. Vou entrar dentro do meu carro, vou entrar no carro. Eu preciso entrar no carro. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Trava. Ah, quem não tem trava automática lá? Trava as 4 portas. Depois você coloca o cinto. O que a gente faz? Tem gente que entra, põe o cinto, ajeita o espelho, pega o celular, vê se tem uma mensagem de alguém. Tem algo que é muito legal de falar. Toda mensagem de notificação que chega é de extrema importância, que você tem que ver naquele momento. Então, cara. É o vício, é a cocaína digital. Mas assim, Cocaína digital. é também hipocrisia eu falar pra vocês que eu não vejo. Só que eu tô me policiando. O que eu posso fazer? Eu não sou casado hoje, mas quem tem esposa, coloca um toque diferente. O seu filho um toque diferente. Por quê? Pode ser que seja algo emergencial. Mas na verdade, emergências não vão te ligar. Se a gente for pensar por esse lado. Então são hábitos, né? Que a gente tem que mudar e dá pra mudar, cara. É mentalidade. É só estilo de vida, é mentalidade. Tudo que o Thiago falou é muito importante, mas ele tem falado em relação à guerra irregular que todo policial enfrenta. O policial, ele não sabe exatamente quem é o bandido, mas através da postura dele, o olhar, principalmente as mãos e os olhos, né? Os policiais, a velha guarda fala assim, observe as mãos do criminoso, mas observe os olhos. Os olhos vão antecipar a agressão injusta que ele vai desencadear sobre você. Mas existe um outro tipo de inimigo que muitas vezes está dentro da escola, dentro do seu lar ou no seu local de trabalho, que são as pessoas perigosas, emocionalmente estáveis, os narcisistas e os predadores. Muitas vezes uma pessoa é casada com um homem narcisista. Ele é um cara sedutor, é um galã, dá toda a atenção. Depois que ele consegue essa jovem, ela passa a ser um troféu. Aí ela começa a apanhar. É a síndrome da mulher maltratada. E ela se torna o quê? Uma prisioneira em vida. Para sair disso aí, às vezes leva 10, 20 anos. É lógico que, que nem eu falei no começo desse podcast aqui, todo comportamento antissocial, ele dá sintomas, ele dá sinais. Mas a pessoa está tão apaixonada que ela não vê isso. Esse é um narcisista. Pessoas perigosas, pessoas explosivas, que diante de uma provocação, elas têm uma resposta inesperada e desproporcional. Pega uma faca, pega um martelo e... Né? Emocionalmente estável, são pessoas também, mesma coisa, são mulheres furiosas, né? Teve até uma situação aí que circulou em vídeos aí, né? Não gosto muito de comentar, mas o casal, ambos estavam emocionalmente estáveis. É uma combinação explosiva, porque
A mulher emocionalmente estável, ela sempre tem atração pelo narcisista. Por exemplo, tem mulheres lindas que estão fazendo faculdade de Direito, faculdade de Medicina, que se apaixonam pelo bandido, pelo traficante. É uma relação tóxica. Vai dar morte lá na frente. E, finalmente, os predadores sexuais, que são aquelas pessoas que veem uma mulher pelo Instagram linda, ou uma vizinha, uma mulher muito bonita, e vai... É o serial killer, na verdade, né? É o predador. Então, são pessoas que... E, às vezes, são pessoas acima de qualquer suspeita. Pode ser um pastor, por exemplo, que tem uma vida social acima de qualquer suspeita, ele é um líder em sua comunidade, mas ele já violentou 4 ou 5 crianças. Pode ser um padre pedófilo, pode ser um advogado, pode ser um policial. Então, por quê? Porque as pessoas estão sob o véu da tecnologia e deixaram de observar, fazer aquele scan da pessoa. Por isso que a entrevista, interrogatório, quando uma pessoa é presa, a pessoa, eu não fiz nada. Eu não quero saber se você fez, eu quero ser seu amigo. Qual é o seu nome? Me fala sobre a sua vida desde o começo. Aí eu vou quebrando, vou tentando fazer uma conexão com o cara. Mas eu não quero saber do crime que você cometeu. É até justificável dentro do seu ambiente, no momento social que você está passando, no momento de vida, se você vai superar. E daqui a pouco ele está conversando. Mas como as pessoas perderam a habilidade de conhecer umas às outras, acabam se relacionando, casando, noivando, uma pessoa dessa. Às vezes é um vizinho nosso. Dá pra identificar, hein? Um vizinho nosso. Dá pra identificar. Isso que o doutor tá falando, Nato, pra quem tem filho, ele tem que pensar, porra, o cara é... Ele não, pô, é o padre, é o pastor, é o líder lá religioso, é um familiar. Não, cara, o seu filho, sua filha, você protege, dorme na sua casa, a sua esposa, igual aconteceu no caso que eu contei até em outro podcast, a minha irmã ia ser vítima de abuso sexual. A minha irmã não foi vítima de abuso sexual porque ela gritou, ela reagiu, chamou a atenção de outras pessoas. Então, através disso, foi preso um cara que já tinha cometido mais de 5 estupros aqui na cidade. Então, qual que é a nossa função? A nossa função é orientar que, em determinado momento, você tem que lutar, sim, pela sua vida. Porra, como não? Como não? Igual você vê o especialista de TV Globo, de Record, nunca reaja. Como assim nunca reagir? Porra, eu não tô falando pra você reagir se entrar alguém aqui agora, me dá suas canecas aí. Falou, não, vou me encher o cara de tiro. Não, calma aí. Eu tô falando de vida, porra. Eu tô falando da sua esposa, do seu filho, daquele momento que a sua vida tá na mão de outra pessoa. Um crime sexual é isso, Nato. E quando eu postei isso daí, o recorte lá, o corte do podcast, o tanto de mulher que falou pra mim, Thiago, eu já fui vítima. Já tentaram me pegar. Eu travei. Graças a Deus apareceu alguém. Eu falei assim, não dependa dos outros, meu. Não dependa dos outros. Dependa da sua mentalidade. A mulher nunca é culpada num crime sexual. Nunca. Não é isso que eu tô falando. Só que em determinados momentos ela tem que lutar pela vida dela. Aconteceu um caso agora, eu fui depor, porra, foi chocante pra mim. O cara era pastor. Só que ele foi pastor lá no Mato Grosso, tava aqui como morador de rua. Uma menina veio de Santo André pra cá. Por questões aí com o namorado, se desencontrou lá. Na verdade, eles estavam num lugar que não era pra estar, tá? Eles foram comprar droga num lugar lá. E não sei se a polícia chegou, o que aconteceu, se perdeu. Esse cara catou a menina e falou, vem comigo que eu te levo. Pô, o cara estuprou a menina a noite inteira, Nato. A menina tinha 15 anos. Pai passou, nós conseguimos efetuar a prisão. Ela fugiu, doutor, ela fugiu. Chegou até a viatura, a gente rodou a cidade lá e achou o local, cara. Foi coisa de Deus também. Eu acredito muito que Deus dá direcionamento pra gente, cara. Quando você escutar alguma coisa, às vezes é Deus e às vezes é seu subconsciente de alguma coisa que você já passou, que você não deu importância e ficou guardado aqui. A solução vem. Tá? E ela falou assim, era um lugar assim, assim, assado. Eu falei, porra, mas tudo aqui é assim, assim, assado. Paralelepípedo e tal. Vamos, colocamos lá na viatura e nós achamos. Prendemos o cara, tinha um simulacro de arma de fogo, 15 anos, Nato. Passou. Fui depor agora. Chegou lá, a promotora falou assim pra mim, ô, senhor Pontes, eu tô te fazendo várias perguntas porque a vítima se suicidou. Meu Deus. Cara, meu Deus. Na hora, me arrepiei igual agora. Mexeu comigo. Eu falei, sinto muito. A mãe tinha prestado depoimento, menino de 15 anos. Cheguei em casa, falei assim pra minha mãe. Falei pro meu parceiro, falei, meu, cara, mexeu comigo, me derrubou. E com ele também, porque nenhum de nós dois sabíamos desse desfecho. A menina se matou, cara. Porque ela foi vítima de um crime sexual. Ela rodou, 1 km com esse cara na rua. Meu Deus. Algumas pessoas viram. Não é culpa dela e não é isso que eu tô falando. Por algum motivo ela travou, isso acontece mesmo. Então, o que eu falo pra você, mulher que tá em casa aí, ou pro marido, pro seu filho, conversa sobre isso, cara. Conversa. Se coloca, Nato, se acontecer tal coisa comigo,
O que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou correr, eu vou lutar. Se apontar arma na sua cara, não sei, cara, não sou eu que vou falar o que você vai fazer. Tem que estar isso uma conversa íntima sua e da sua família. Porque você é o cão pastor da sua família, você protege a sua família. Só que tem lugar que você não vai estar. Você imagina você ter a notícia que um familiar seu foi estuprado, foi morto, e porque ele seguiu o cara lá da Record que falou pra ele nunca reagir. E pode acontecer em qualquer lugar. Recentemente a minha esposa foi vítima de um crime desse também. Meu irmão teve AVC há pouco tempo e eu quis ficar com ele lá em Santos. E minha esposa chegou, eu não aguento tanto sofrimento, eu vou embora, eu vou de ônibus. Eu falei assim, não vai, fica mais um pouquinho. Ela foi de ônibus. Conforme ela embarcou na rodoviária, tinha um cara esquisito lá dentro, todo tatuado, todo malandrão. Ele começou a se masturbar do lado dela. E as pessoas no ônibus apavoradas, não só para ela, mas para as outras mulheres. E ninguém, Toma atitude. aquela síndrome de ovelha. Ninguém tem coragem de chegar e parar o cara. Aí pro WhatsApp, ó, tem um cara fazendo isso. Liguei para uma par de polícia, do GOI, do 8º DP de São Bernardo, aliás, me ajudaram muito, né? O doutor André Negalioli. Falei assim, ó, o ônibus tá parando na rodoviária de São Bernardo. Aí abordaram o cara. Aí na hora ele já quebrou o celular, onde depois a gente fez a investigação tecnológica, tinha vários vídeos dele praticando sexo com menores de idade. Foi encontrada 2 facas com ele e preservativos. Minha esposa ficou em choque. Mas graças a Deus eu ensinei a ela a não entrar em pânico. Administra a sua emoção, não entre em pânico. Porque se ele sentir que você está com medo, ele vai te atacar. Sim. Qual era o objetivo desse vagabundo? Ela ia destinar prefeito Saladino, que é um local ermo, ali em Santo André. Com certeza ele talvez praticasse um crime sexual contra ela e ia esfaqueá-la. Então, esses ensinamentos que eu faço no curso, às vezes ela participa, né? Assim, administra a sua emoção. Deu tempo, a polícia foi lá e conseguiu detê-lo. Você precisa voltar pra casa. Infelizmente ele saiu Pesado, né? Tá até refletindo. Infelizmente ele saiu na audiência de custódia. Você Porque vê? o Poder Judiciário... No meu caso também. É. A moça foi estuprada, saiu o rapaz saiu na audiência de custódia. Eu levantei 4 estupros desse cara lá em Santos, no litoral. Ele tinha praticado 4 estupros lá em Itanhaém. E o juiz soltou. Cara, Por quê? Porque não é querer falar mal do judiciário, tem muitos amigos, né? Muitos promotores, mas alguns deles foram criados. A bolha, né? Aprenderam a nadar embaixo do chuveiro. Exato. Especialistas em ar-condicionado. Quando você tem uma vivência concreta, um familiar seu, você nunca vai esquecer. Quando o juiz é vítima de um crime, ele fica na mão pesada. Ele fica a mão pesada. Sim, eu sei disso. Isso é fantástico. Dicas aí que a gente começa a refletir de verdade, né? Doutor Marcos, Thiago, muito obrigado pela presença, né? Quero que vocês frisem de novo aqui as suas redes sociais, a da escola. Boru Escola de Tiro. Boru Treinamento Tático. A minha é Thiago.tp, Thiago sem H. E a sua, doutor? Delegado.Marcos Duarte, que quiser conversar comigo no privativo também, e a gente encaminha para o curso. Isso. Tá? Não tenham medo, é só mais um conhecimento a ser passado para o bem. Lembrando, na história recente, eu falo pra caramba, né? Há pouco tempo o governo de Israel, lá também tem esquerda, né? Eles proibiram a população de portar armas. Eu fiz 2 cursos com o exército israelense, com oficiais aposentados do exército de Israel. Todo cidadão andava armado em Israel. De repente, proibiram o porte de arma. O que aconteceu? Teve esse ataque daquele grupo combatente, né, do Hamas, e as pessoas, a maior parte, foram vitimadas. Mas quem tinha arma em casa, que eram reservistas do exército de Israel, resistiram nos kibbutz e fizeram a diferença. Por isso que a arma é um instrumento que pode salvar a sua vida e seus familiares quando for necessário. Lembrando, novamente, eu sempre gosto de citar esse ditado chinês, que não existe arma injusta na mão de um justo, nem arma justa na mão de um injusto. É só um instrumento para você salvaguardar a integridade física de terceiros. Para fechar aqui, Nato, você fez a promessa que ia voltar para sua casa. Teu filho, teu pai, tua irmã, e eu acrescento cachorro, que no meu caso eu tenho um cachorro, te aguardam, tá? Então, sai atento, volta atento, as pessoas que te amam te aguardam. Faz essa reflexão, conversa com a sua família, você que tá vendo a gente aí, você vai ver que não é neurose não, é estilo de vida, beleza? É isso. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez, galera. Agradeço.